Holmes, se ele morrer, você morre com ele. O capitão disse aquilo sem raiva. Foi por não haver raiva nenhuma na voz dele que a frase entrou tão fundo. Ele apertou o nó da corda em volta dos pulsos de Verity e deu um passo atrás, para ver o serviço de longe como quem confere um fecho de porta. A lama estava fria e entrava pelo tecido da saia. O céu clareava por trás do vale. A chuva já não caía, mas tudo escorria ainda. As folhas, as pedras, o pelo escuro do cavalo, o rosto do homem deitado no chão. 6 cavaleiros cercavam aquele corpo. Um deles cobrira o peito do ferido com o próprio casaco. Outro gritava por água. Ninguém olhava para Verity. Ela ficou de joelhos, porque de pé não conseguia. Tinha passado a noite inteira ali, curvada sobre aquele homem, e as pernas não eram mais dela. Eu o salvei, disse. O capitão voltou-se devagar. Você o salvou. Passei a noite inteira com ele. Estava com febre, tinha água no peito. Se eu não tivesse parado, ele estaria morto agora. Conveniente, respondeu o capitão. Uma mulher sem nada encontra na estrada, à noite, sozinha, justamente o homem mais rico deste vale. E devemos acreditar em bondade. Ela não tinha resposta para isso. A verdade não tem resposta quando quem ouve já decidiu. Um soldado aproximou-se com uma trouxa de pano na mão. Era a trouxa dela. Estava aberta e o conteúdo já tinha sido revirado. Isto estava com ela, capitão. Dentro havia 2 vestidos gastos, um xale remendado, um pente com 3 dentes a menos e um anel. Era isso, 4 objetos e o pano que os embrulhava. De onde veio isto? Era do meu pai. Claro que era. Fechou a mão sobre o anel e enfiou-o no bolso. Verity sentiu aquilo mais do que a corda nos pulsos. Foi a única coisa que a fez levantar a cabeça naquela madrugada. Devolva. Levante-a, disse o capitão, sem olhar mais para ela. 2 mãos ergueram-na do chão. A estrada girou um pouco e depois assentou. Ao longe, do outro lado do vale, um sino bateu 6 vezes. Era o sino de Marlcombe, e Verity conhecia aquele som desde sempre, e nunca o tinha ouvido do lado de fora de uma casa. 12 horas antes, ela ainda tinha um teto. A tarde daquele dia tinha sido clara. Foi isso que Verity lembrou depois com uma espécie de raiva, que o dia tinha sido bonito e que ela não desconfiara de nada. A casa dos Ormsby ficava no alto da estrada, meia légua antes da cidade. Não era uma casa grande, era uma casa que fingia, portão de ferro pintado todos os verões, cortinas trocadas todos os invernos e 3 criados a menos do que a fachada prometia. Verity fazia o trabalho de 2 deles, sem receber nada, pela cama e pela comida. Naquela tarde, a senhora Ormsby mandou chamá-la à sala. O Sr. Ormsby estava de pé junto à janela, de costas, com as mãos atrás do corpo. Não se virou uma única vez. "Quantos anos você faz hoje?" perguntou a senhora Ormsby. Verity parou no meio da sala. Tinha um pano de louça ainda na mão. 26. 26, repetiu a mulher, como se estivesse conferindo uma conta. Pois é. Ela pousou a xícara. Havia uma calma nela, que Verity nunca tinha visto e que assustava mais do que qualquer grito. Você já nos custou demais. 6 anos de caridade e nenhum agradecimento que se ouvisse. Recolha o que é seu e vá. O pano caiu no chão. Ir para onde? Isso não é assunto desta casa. Eu não tenho para onde ir. A senhora sabe disso. Sei que você tem 2 pernas. A senhora Ormsby ergueu os olhos pela primeira vez. E sei que dormiu sob o meu teto 6 anos sem pagar um centavo. Chega, antes do escuro, ouviu? Antes do escuro. Verity olhou para as costas do Sr. Ormsby. Esperou. Esperou tanto tempo que a espera virou uma coisa constrangedora dentro da sala. Ele não se virou. Ela subiu, juntou o que tinha e desceu. Levou 3 minutos. 6 anos naquela casa cabiam num pano de trouxa e ainda sobrava lugar. No corredor,
Encontrou a cozinheira, que baixou a cabeça e entrou depressa na despensa. Ninguém se despede de quem é mandado embora. Todo mundo tem medo de ir junto. O portão fechou-se atrás dela com aquele barulho de ferro que ela ouvia desde que ali chegara. Do lado de dentro era o som de estar segura. Do lado de fora era outra coisa. Verity ficou parada na estrada por um tempo que não soube medir. O que ela perdera naquela tarde não era a casa. Era a última pessoa que podia dizer o nome do pai dela em voz alta. Os Ormsby eram primos distantes, e primos distantes eram tudo o que sobrara. Enquanto ela morasse ali, ainda havia no mundo alguém que sabia de onde ela vinha. Agora não havia mais. Ela apertou o anel dentro da mão fechada e começou a andar para a cidade. Não chegou. A chuva começou antes da ponte. Não foi um aviso, foi uma queda. O céu escureceu de uma vez e a água veio junta como se alguém tivesse virado um balde sobre o vale. Em minutos, a estrada era um rio raso e barrento. Nos campos, um bando de gralhas levantou o voo todo de uma vez. Verity puxou o chale sobre a cabeça e continuou. Parar debaixo de uma árvore ou andar molhada dava no mesmo, e andar ao menos aquecia. Foi entre a ponte e a curva do carvalho que o cavalo apareceu. Ele veio na direção dela a passo torto, sem cavaleiro, com as rédeas soltas arrastando na lama. Era um animal grande, escuro, caro. Verity segurou-o pela guia e o bicho parou e ficou tremendo, encostando a cabeça no ombro dela. Um cavalo daqueles não anda sozinho. Ou o dono está morto ou está caído. Ela voltou pelo caminho que o cavalo tinha feito, olhando à beira da estrada. Encontrou-o na valeta, quase debaixo de um espinheiro, e só o viu porque um relâmpago acendeu o vale inteiro por um segundo. Um homem de casaco escuro, caído de lado, com uma perna dobrada de um jeito que perna nenhuma dobra. O braço estendido para a frente, como se tivesse tentado agarrar o chão na queda. Verity ficou parada. Ela pensou em seguir. Vale a pena dizer isso porque foi verdade. Pensou que não tinha forças nem para si mesma. Pensou que não devia nada a ninguém naquele mundo. Pensou nas costas do Sr. Ormsby junto à janela. E depois ajoelhou-se na lama, porque havia coisas que ela não sabia deixar para trás. Encostou os dedos no pescoço do homem. O pulso estava lá, fraco, apressado, mas estava. O peito subia e descia, e cada vez que subia fazia um barulho molhado que Verity conhecia bem demais. Água no peito. Ela tinha ouvido aquele som ao lado da cama da mãe, muitos anos antes, e depois ao lado da cama do pai. A pele dele queimava, a chuva caía naquela testa e evaporava quase. O senhor me ouve? Ele não ouvia. Verity olhou em volta. Não havia casa, não havia luz, não havia ninguém. Havia ela, um cavalo assustado, um espinheiro e a chuva. Então ela fez o que dava para fazer. Arrastou-o para fora da valeta. Levou muito tempo. Ele era pesado e ela era menor do que ele. E a lama não ajudava, e a perna quebrada arrancava dele um som que não era grito nem queixa. Puxou-o até um pedaço de chão mais alto, encostado ao tronco do carvalho, onde a água não empoçava. Tirou o chale e estendeu-o entre dois galhos baixos, do jeito que dava para segurar a chuva. Não segurava muito, segurava alguma coisa. Procurou lenha e não havia lenha seca em légua nenhuma. Juntou folhas mortas do pé do carvalho, as de baixo, que estavam apenas úmidas, e fez com elas um colchão fino entre as costas dele e a raiz. Tirou as próprias meias de lã e vestiu-as nos pés dele, que estavam gelados até o tornozelo. Abriu o casaco dele e encontrou a camisa encharcada colada ao peito. Tirou a camisa. Estava frio e um corpo com febre não pode ficar molhado. Isso ela sabia. Secou-o com a parte do avental que ainda estava seca. Depois, tirou o próprio casaco de lã e cobriu-o com ele. Ficou de blusa fina debaixo da chuva de outubro e não pensou duas vezes. Havia mel na trouxa, num vidro quase vazio que ela guardava havia meses.
Verity molhou o dedo e passou nos lábios rachados dele e esperou. E passou de novo. Um homem desacordado não bebe, mas alguma coisa ele engolia. Aqueceu água? Não havia como aquecer água. Então aqueceu o que tinha, as próprias mãos, esfregando uma na outra e depois sobre o peito dele, sobre os braços, sobre o pescoço, para que o sangue andasse. Quando cansava, deitava-se ao lado dele, bem encostada, e ficava assim até o tremor passar. Calor é calor, e naquele vale, naquela noite, não havia outro fogo. A febre subiu ainda mais, lá pela metade da noite. Ele começou a falar. Não fazia sentido nenhum. Chamou por alguém uma dúzia de vezes, sempre o mesmo nome, sempre com a mesma pressa, como se estivesse atrasado. Está aqui, disse Verity, sem saber quem estava. Está aqui, fica quieto, e cantou. E foi a única coisa que lhe ocorreu. Era uma cantiga curta, sem palavras difíceis, sobre um barco que não achava o rio. A mãe dela cantava aquilo, e Verity não a cantava havia anos, e descobriu naquela noite que a boca lembrava tudo. Cantou até a voz raspar. Cantou a mesma coisa 20 vezes, e em algum momento, entre uma vez e outra, o homem parou de brigar com o ar e passou a respirar como quem dorme. O céu clareou por trás do vale. Verity olhou para ele com a luz da manhã e viu o rosto pela primeira vez. Um homem de uns 40 anos ou menos, cabelo escuro colado na testa, uma cicatriz antiga cruzando o queixo. Não era um rosto bonito, era um rosto que mandava. Ela ainda estava olhando quando ouviu os cascos na estrada. Foi assim que a manhã a encontrou, de joelhos na lama, com os pulsos amarrados, enquanto 6 homens do vale discutiam sobre um corpo que ela tinha aquecido a noite toda com o próprio corpo. Um dos soldados apontou para o ferido. É ele, juro pela minha mãe que é ele. Cale a boca e ajude a levantar, respondeu o capitão. Trouxeram varas, cortaram um cobertor, amarraram os cantos. Deitaram o homem em cima daquilo com um cuidado que Verity não vira em nenhum deles até ali. Foi então que ela entendeu, pelo modo como as mãos deles tremiam, que o corpo que aquecera a noite inteira valia mais do que o vale todo. Quem é ele? Perguntou. Ninguém respondeu. Um dos soldados, o mais calado deles, olhou-a por cima do ombro e disse baixo, como quem conta um segredo perigoso. Lord Draycott. O nome atravessou Verity como um vento frio. Todo mundo naquele vale conhecia aquele nome. Ninguém o dizia alto. Draycott era o homem que tinha fechado a casa dos Maple no inverno passado, com a família ainda dentro. Comprava dívida de gente pequena e cobrava até o último centavo, sem gritar, sem ameaçar, com papel e prazo. Diziam que não perdoara nada nem a ninguém em 12 anos. Verity tinha passado a noite salvando aquele homem. Sentaram-na numa carroça e amarraram a corda ao banco. O caminho levou 2 horas. Ela viu o vale passar do outro lado da tábua. As cercas molhadas, o telhado do moinho, as vacas paradas com a cabeça baixa. Passaram pela cidade e ela viu de longe a fumaça na chaminé do Grey Heron. Depois a estrada subiu. Draycott Park apareceu no fim de uma alameda de tilhas. E Verity, que nunca vira uma casa daquele tamanho, contou as janelas até perder a conta. Levaram-na por uma porta lateral, estreita e baixa, dessas por onde entram os fornecedores e os problemas. O quarto onde a trancaram tinha uma cama de ferro, um banco, uma bacia e uma janela alta demais para se alcançar. Verity sentou-se, encostou a cabeça na parede fria e adormeceu antes de decidir se ia chorar. Acordou com a chave. A mulher que entrou tinha o cabelo grisalho preso e um vestido preto sem um vinco fora do lugar. Trazia uma vela na mão, embora ainda houvesse luz. Levante-se, Sua Graça acordou e mandou chamá-la. Quem é a senhora? Sou a senhora Marchmont, governanta desta casa, e não faço perguntas, o que também lhe recomendo. Verity levantou-se. A perna direita tinha adormecido e ela cambaleou.
A governanta olhou-a de alto a baixo, e o que viu não lhe agradou. A saia dura de barro seco, o cabelo colado ao rosto, as unhas pretas. Lave as mãos naquela bacia, ao menos as mãos. Subiram por um corredor de tapete vermelho que abafava os passos. Nas paredes, retratos de gente morta olhando de lado e castiçais de prata acesos a cada 5 passos, todos ao mesmo tempo, num dia de semana qualquer. Diante de uma porta dupla, a governanta parou. Não fale antes de ser perguntada. Não olhe para ele mais do que o necessário. Não peça nada. E se ele perguntar o que eu quero? A senhora Marchmont voltou-se e por um instante houve alguma coisa quase humana naquele rosto. E aí, responda depressa. A segunda vez ele não pergunta. O quarto era grande como a sala inteira dos Ormsby. Lareira acesa, panos limpos dobrados em pilha, uma cama enorme de 4 colunas com cortinas verdes recolhidas. O ar cheirava a cera e a uma coisa doce e ruim que Verity conhecia bem, o cheiro de quarto de doente. Lord Hugo Draycott estava recostado numa montanha de travesseiros, com a perna presa entre 2 talas e o peito enfaixado. Estava pálido, estava barbeado, o que era estranho, e ela entendeu que alguém o barbeara enquanto dormia, porque naquela casa as coisas eram feitas na hora certa, ainda que o mundo estivesse acabando. Ele olhou para ela. Era um olhar direto e sem pressa, o olhar de quem examina uma coisa até ela ficar pequena. Verity ficou parada no meio do tapete e não baixou os olhos. Não foi coragem, foi cansaço. Como você se chama? A voz era baixa e rouca, e mesmo assim enchia o quarto. Verity. Verity de quê? Só Verity. Ele ficou calado um momento. Dizem que você passou a noite comigo na estrada. Passei. O médico diz que, se eu tivesse ficado naquela valeta até de manhã, com aquela febre e com água no peito, eu não estaria falando agora. Fez uma pausa. Diz que alguém me tirou da água, me tirou a camisa molhada e me manteve quente. Foi você. Fui. Por quê? Verity pensou na pergunta. Podia ter mentido? Uma boa mentira ali valia dinheiro. Porque o senhor estava morrendo e eu estava perto. Só isso. Só isso. Hugo Draycott encarou-a longamente. Depois virou o rosto para o teto. Ninguém faz nada por nada, disse. Aprendi isso com o meu pai, que fazia tudo por alguma coisa e me deixou a conta. Então o senhor teve azar com as pessoas. Ele riu. Foi um riso curto, sem alegria nenhuma, e acabou numa tosse que lhe arrancou o ar. Verity deu um passo à frente sem pensar, e o soldado da porta deu um passo também, e ela parou. Quando a tosse cedeu, ele ficou um tempo respirando devagar. Você entende de doente? Cuidei da minha mãe, depois do meu pai, não sou médica. Os médicos desta casa me sangraram ontem. Disse aquilo com um desprezo tranquilo. Amanhã querem sangrar de novo. Eu queria que alguém aqui dentro me olhasse e me dissesse a verdade sobre o meu peito e não sobre o meu nome. O senhor tem água no peito e vai ter por mais 2 semanas. Precisa ficar sentado, não deitado. Precisa beber muito. Precisa de calor e de ar limpo. E de sangria nenhuma. E vai doer quando tossir. E tem que tossir do mesmo jeito. A governanta, atrás dela, prendeu a respiração. Draycott ergueu uma sobrancelha. Você contrariou 2 médicos em 10 palavras. O senhor pediu a verdade. Ele fechou os olhos. Verity achou que tinha acabado e que ia voltar para a porta trancada. Você fica, disse ele. Fica até eu estar de pé. Vai ter cama, comida e pagamento no fim. E uma carta minha para o lugar que quiser. Abriu os olhos e agora estavam duros. E não confunda isto com gratidão. Você tem uma utilidade e eu preciso dela por algumas semanas. Nada mais. Verity olhou para o chão. Havia um pássaro bordado no tapete, de asas abertas, e ela fixou-se nele para não dizer o que estava pensando. Compreendo. Alguma condição? Ela ergueu a cabeça. O capitão do senhor tirou um anel da minha trouxa. Era do meu pai. Quero de volta.
O quarto ficou muito quieto. Marchmont, disse Draycott, sua graça. Traga o anel dela antes do jantar. E se um homem meu pôs aquilo no bolso e esqueceu, quero o nome dele antes do jantar também. Sim, sua graça. O anel chegou antes do jantar. E o soldado que o guardara saiu de Draycott Park naquela mesma noite, com o que trouxera e nada mais. Deram-lhe um quarto no andar dos criados de cima, com cama de solteiro, lavatório de louça branca e uma janela para a horta. Sobre a colcha, um vestido cinza dobrado, um avental engomado, um par de sapatos usados, mas inteiros, e 3 pares de meias de lã. Verity ficou olhando aquilo da porta, sem entrar. Nunca tinha tido 3 pares de meias ao mesmo tempo. A vida na casa começava às 5:30. Às 6, a cozinha cheirava a pão, a manteiga derretida e a chá forte, e havia mingau, presunto frio, ovos, geleia de amora e bolinhos de aveia que saíam do forno às 5:40 e sumiam antes das 6. Na primeira manhã, Verity comeu devagar e depois teve vergonha de ter comido tanto. Na segunda, comeu igual e não teve vergonha nenhuma. Os outros criados não falavam com ela. Falavam sobre ela ao lado dela como se fosse um móvel novo sem lugar ainda. Só a cozinheira, uma mulher larga de braços vermelhos, lhe dava sempre a fatia de pão de baixo, que era a maior. Às 7:30, Verity subia. O quarto de Lord Draycott mudou nas primeiras semanas de um jeito que a casa inteira notou. A janela passou a ficar aberta 1 hora por dia, mesmo com frio, e a senhora Marchmont protestou 2 vezes e obedeceu as 2. Sumiram os frascos escuros dos médicos. Apareceu uma jarra de água na mesa de cabeceira com ordem de esvaziá-la todos os dias. Draycott era um doente ruim e ela levou 2 dias para entender por quê. Não era orgulho, era pressa. Mandava buscar os livros de conta, ditava cartas, recebia o administrador e depois tossia até ficar branco. O senhor vai ficar bom em 3 semanas ou em 3 meses, disse ela na sexta manhã, arrumando os panos. É só escolher. Não escolho, preciso. Ele apoiou a cabeça e ficou olhando o teto. Este vale tem 4.000 almas e nenhuma delas gosta de mim. Se eu passar 2 semanas de cama, 3 arrendatários deixam de pagar por experiência e mais 10 por imitação. É assim que se perde uma casa. Eu já vi acontecer. Verity dobrou o pano. O senhor fala como quem já foi pobre. Draycott voltou o rosto para ela devagar e não mandou que se calasse. Meu pai gostava de gente. Gostava de gente demais e emprestava e assinava por amigos e comprava cavalos que não sabia montar. Quando morreu, deixou esta casa e uma dívida do tamanho dela. Eu tinha 26 anos. Ele parou. Verity segurou o pano com as 2 mãos. 26, repetiu ela. É uma idade péssima para descobrir o que o seu pai era. Ela poderia ter dito alguma coisa ali. Não disse. Ao fim da 2ª semana, ele já se sentava sem ajuda na beira da cama. Ao fim da 3ª, atravessava o quarto com uma bengala e uma raiva imensa da bengala. A tosse ficou seca, depois rara, depois quase nada. E foi mais ou menos aí que Verity ouviu falar pela primeira vez do 2º doente da casa. Foi por acaso. Uma copeira desceu de bandeja cheia com a comida intacta e a cozinheira suspirou sem perguntar nada, como quem já sabe. Quem não comeu? A cozinheira respondeu baixo, mexendo a panela. O Sr. Crispin, 31 anos, irmão do patrão. Voltou da guerra há 2 e subiu para o quarto do fim do corredor leste. Não desceu mais. Não fala com ninguém, nem com ele. Já vieram 3 médicos de Londres. Naquela noite, Verity perguntou a Draycott. Ele estava junto à janela, apoiado na bengala, olhando o pátio escuro. O senhor tem um irmão. O corpo dele ficou diferente. Não se moveu, mas ficou diferente. Quem lhe disse? Uma bandeja. Um tempo comprido passou. Crispin, disse ele afinal. Ele foi para a guerra no meu lugar.
Verity esperou. Havia uma comissão de oficial na família comprada pelo meu pai antes de morrer, e um nome tinha que preencher. Eu era o mais velho e tinha de ficar com os livros, porque se eu saísse de cima daqueles livros, um mês, esta casa ia embora, e o nome com ela. Então foi ele. Tinha 28 anos e achou graça. Disse que voltava em 2 verões com uma história boa. E voltou. Voltou uma parte dele. Draycott encostou a testa no vidro. O resto ficou lá. Não sei onde. Ninguém me diz e ele não conta, porque ele não conta nada, porque ele não fala. Faz 2 anos, 7 meses e 11 dias. Verity guardou aquele número. Um homem que não fala do irmão sabe os dias de cor. Todos os dias eu entro naquele quarto, disse Hugo. Sento na cadeira e falo do tempo, dos cavalos, do que for. Depois de meia hora, saio. Ele olha para a parede a manhã inteira. Se alguém toca nele, encolhe-se contra a cabeceira e fica assim horas. Posso vê-lo? Ele voltou-se e havia nos olhos dele alguma coisa que Verity nunca tinha visto ali e que a assustou mais do que a dureza. Esperança mal guardada. Já falharam médicos com carta e diploma. Eu não vou examiná-lo. Vou levar comida. Comida ele recusa. Então vai recusar a minha também e amanhã eu levo de novo. Draycott olhou-a por um longo momento. Corredor leste, última porta. Não bata mais de 2 vezes. O corredor leste era mais frio que o resto da casa e os quadros ali estavam cobertos com pano. No fim, uma porta de carvalho escuro com a maçaneta de latão gasta de tanto ser segurada por fora e nunca aberta por dentro. Ela bateu 2 vezes. Esperou. Não abriu. Deixou a caneca de caldo no chão, encostada na soleira, e sentou-se no assoalho do corredor, de costas para a parede, com as pernas dobradas. E cantou. Foi a mesma cantiga da estrada, a do barco que não achava o rio. Cantou baixo, sem cuidado nenhum com a afinação, do jeito que se canta quando não se está cantando para ninguém. Depois de 7 ou 8 voltas, levantou-se, disse boa noite à porta fechada e desceu. De manhã, a caneca estava onde ela a deixara, cheia e fria. No segundo dia, fez igual. Caldo, chão, cantiga, boa noite. No terceiro dia, uma criada parou no fim do corredor para olhar, e Verity pediu que não olhasse. No 4º dia, a caneca não estava lá. Ficou petrificada na soleira, com o coração aos pulos, olhando o lugar vazio no assoalho, como quem olha uma coisa impossível. Depois deixou a caneca nova no mesmo ponto. Sentou-se, cantou. E daquela vez, do outro lado da madeira, ouviu alguém sentar-se também. Um peso encostando na porta do lado de dentro, à altura do ombro dela. Verity não disse nada, não bateu, não pediu. Cantou até o fim e foi embora. Levou 11 dias para que a porta se abrisse. O homem que apareceu era alto e magro, de um jeito que doía de ver, com o cabelo escuro comprido demais e uma barba mal aparada. Tinha os olhos do irmão, mais claros. Estava descalço. Segurava a caneca vazia com as 2 mãos, como se fosse pesada. Estendeu-a para ela. Obrigada, disse Verity, e pegou a caneca, e não disse mais nada, e desceu as escadas sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse ia chorar, e chorar ali seria pedir alguma coisa dele. Na cozinha, encostou-se à parede e chorou à vontade. A partir daquele dia, ela subia 2 vezes. De manhã, para deixar a bandeja e abrir a janela do quarto dele por meia hora, com ele encostado na parede mais longe, olhando. De tarde, para sentar na cadeira, com uma cesta de roupa no colo, e remendar. Foi a roupa que fez o resto. Ela cerzia a meia, pregava botão, virava bainha, e ia falando de coisas sem importância nenhuma. Que a cozinheira brigara com o açougueiro, que o cavalo baio tinha coice, que estava chovendo. Não perguntava nada a ele. Nunca. Uma pergunta é uma conta a pagar. E ele não tinha com que pagar. No 5º dia de remendo, a mão de Crispin apareceu no colo dela e tirou a agulha dos dedos dela. Verity ficou muito quieta.
Ele levou a meia até a janela, para a luz, e continuou o cerzido do ponto onde ela tinha parado. Fez melhor do que ela, muito melhor. Pontos miúdos, iguais, de quem aprendeu no campo a consertar o que tinha porque não havia outro. "O senhor faz melhor que eu", disse Verity. Ele não respondeu, mas nos dias seguintes a cesta ficou com ele. Hugo Draycott soube de tudo pela governanta e depois ficou uma semana sem dizer nada a Verity sobre o assunto, e ela entendeu que ele não sabia como. Na noite em que finalmente falou, estavam na biblioteca. Ele descia agora para jantar e depois do jantar ficava ali com um copo e as contas. E Verity ficava com a cesta de roupa numa poltrona perto do fogo e nenhum dos dois tinha combinado aquilo. "Ele pegou a agulha da sua mão", disse Hugo, sem levantar os olhos do papel. "Pegou. Em 2 anos ele nunca tirou nada da mão de ninguém. Ele virou uma página que não estava lendo." "Como você soube?" Verity pousou a meia no colo. "Ele não precisa de médico. Precisa de alguma coisa para fazer com as mãos e de alguém que não espere resposta. Foi o que fizeram comigo depois que a minha mãe morreu." Ela deu de ombros. "Não é ciência, é paciência." Hugo olhou para ela então, de verdade, por cima do papel. "Você fala do seu pai e da sua mãe e nunca fala de si. Não há muito. Há você aqui dentro, há 5 semanas mandando na minha casa com uma jarra de água. Há um anel de homem que você não vende nem para comer." Ele encostou-se na poltrona. "Quem era o seu pai, Verity?" O fogo estalou. Lá fora, o vento batia num postigo solto. "Um homem que morreu devendo", disse ela. "Como o seu." "E o nome?" Ela olhou para as mãos. "Se eu disser o nome dele numa casa como esta, o senhor vai mandar procurar. E o senhor vai achar exatamente o que os outros acharam. Um homem que morreu sem nada e uma filha que ficou com nada. Já vivi isso. Preferia não viver 2 vezes." Hugo não insistiu. Foi a primeira vez em 20 anos que ele não insistiu. Mas naquela noite escreveu 2 cartas antes de dormir. E ninguém soube para onde foram. Setembro trouxe o vale de volta à vida. As ameixeiras carregaram, o feno subiu em medas nos campos altos, e à noite as mariposas batiam nas vidraças iluminadas. Draycott Park abriu todas as janelas ao mesmo tempo pela primeira vez em anos, por ordem da senhora Marchmont, que atribuiu a ideia a si mesma sem embaraço nenhum. Verity já não era a mulher da estrada. Era a mulher da casa. Ninguém tinha decidido isso. Simplesmente aconteceu. Do jeito que essas coisas acontecem. Alguém pergunta onde ficam as chaves da rouparia. Alguém responde que a senhorita Verity sabe. E pronto. Numa quinta-feira de mercado, a senhora Marchmont mandou-a à cidade com uma lista. Foi a primeira vez que Verity desceu a Alameda de Tilhas como quem sai, e não como quem é levada. Comprou linha, sabão, velas, canela, uma peça de morim. Pagou com moedas que eram dela, do primeiro pagamento, contadas 3 vezes na noite anterior. Passou pela banca do peixe, pela da lã crua, por um cego tocando rabeca no degrau do mercado. Na praça, parou diante do Grey Heron. A dona da estalagem estava à porta, com os braços cruzados sobre o avental, uma mulher grande de 50 e tantos anos. "A senhora é a de Draycott Park", disse Honora Quennell, sem cerimônia nenhuma. "Sou. Aquela que puxou o Lorde da Vala. Aquela." Honora avaliou-a de cima a baixo e o veredito foi rápido. "Entre e coma alguma coisa. A casa paga." "A senhora vai me perguntar alguma coisa", disse Verity. "Vou. Ele está melhor?" "Está de pé. Quando o velho Lorde morreu, eu tive 4 anos para pagar 60 libras e paguei, porque ele me deu 4 anos e um papel escrito." Honora recolheu o pano. "E em janeiro ele fechou a casa dos Maple, e a mulher dos Maple amaldiçoou o nome dele diante da igreja inteira. As 2 coisas são verdade." Olhou-a nos olhos.
O que ninguém aqui sabe é o que aquele homem é quando não está cobrando nada. Talvez a senhora saiba. Verity não respondeu. Comeu. Do outro lado da praça, na botica, o Sr. Penrose conferia um frasco contra a luz da janela. Verity entrou por causa da linha que a governanta pedira e saiu 20 minutos depois com um homem de 53 anos falando pelos cotovelos sobre febres do vale. Cuidado do doente é 3/4 do remédio, minha senhora. Já cuidou de peito? De 2. Perdi os 2. Penrose parou de embrulhar. Isso não é resposta de quem não sabe. Empurrou o pacote pelo balcão. Se precisar de mim naquela casa, mande recado. Eu subo. Verity voltou de carroça, ao pôr do sol, com uma coisa nova no peito que levou meia hora para reconhecer. A sensação de estar num lugar onde as pessoas sabiam o seu nome. Naquela noite, Crispin desceu para jantar. Ninguém o esperava. Ninguém comentou. A senhora Marchmont simplesmente acrescentou mais um lugar à mesa com a cara mais impassível deste mundo, como se aquilo tivesse acontecido todas as noites dos últimos 2 anos. Ele sentou-se em frente ao irmão. Não falou. Comeu pouco, devagar, olhando o prato. Hugo Draycott conversou sobre a colheita durante 40 minutos sem parar, com a voz falhando de 5 em 5 frases, e Verity teve de olhar para a toalha para não estragar tudo. Quando Crispin terminou, ficou parado, com as mãos no colo, à espera de alguma coisa que não veio. Depois levantou-se e saiu. Hugo continuou sentado, olhando a cadeira vazia do outro lado da mesa. 2 anos, disse. 2 anos, 7 meses e... Não conte mais, pediu Verity. Ele fechou a boca. Assentiu uma vez. Foi naquela semana que a coisa entre eles mudou de nome. Aconteceu numa noite de vento na biblioteca com o fogo baixo. Verity cochilara na poltrona com a cesta de roupa no colo. Acordou porque alguém pôs uma manta sobre ela. Abriu os olhos. Hugo estava curvado, muito perto, com a mão ainda na beira da manta. Nenhum dos dois se mexeu. Ela sentiu o calor dele antes de qualquer outra coisa. Viu a cicatriz do queixo de perto, a barba por fazer, o cansaço nas pálpebras. Ele estava olhando a boca dela e não escondeu que estava. O senhor devia ir dormir, murmurou Verity com a voz rouca. Devia. Ele não foi. A mão dele subiu e afastou um fio de cabelo da têmpora dela. Foi tudo. Um dedo, um segundo, e depois o dedo recolheu-se como quem tira a mão do fogo. Boa noite, Verity. Boa noite, Sua Graça. Hugo, corrigiu ele, já na porta, sem se virar. Dentro desta casa, à noite, Hugo. A porta fechou-se. Verity ficou onde estava, com a manta nos joelhos, e passou a noite acordada repetindo o que a senhora Marchmont diria, que mulheres como ela são invisíveis para homens como ele. Não acreditou em nenhuma daquelas frases. Isso era o pior. A febre de Crispin chegou numa terça-feira, sem aviso nenhum. Ele passara a manhã na horta, arrancando cebola, coisa que fazia havia 2 semanas, sem que ninguém o convidasse. Ao meio-dia, sentou-se no degrau da cozinha. Às 3, a copeira encontrou-o caído entre os canteiros. Levaram-no para cima entre 4. Hugo carregou os ombros dele pessoalmente e não deixou ninguém tomar o lugar. Verity mandou o recado à botica antes de subir a escada. O quarto do corredor leste virou outra coisa naquela tarde. Abriram as 2 janelas e tiraram o pano dos quadros do corredor, só para ter luz. Trouxeram bacias, panos, uma jarra atrás da outra. Penrose chegou às 6, ofegante, com a maleta de couro, e passou 20 minutos com o ouvido no peito do doente. Depois, endireitou-se e não fingiu. Não é o peito dele. É uma febre de acampamento, dessas que ficam anos no corpo e voltam quando o corpo baixa a guarda. Já vi muitas em soldados. Lavou as mãos na bacia. Vai subir hoje à noite e vai subir muito. O que a senhora fizer nas próximas 12 horas, decide. O que eu faço? Mate água.
Pano frio na testa, na nuca, nos punhos, trocar antes de esquentar, sempre. Nada de sangria, nada de cobertor por cima. Se ele tremer, não é frio, é a febre a virar. Penrose olhou-a por cima dos óculos. E fale com ele, fale a noite inteira. Eles voltam pela voz. Às 9, a febre subiu e trouxe o delírio junto. Crispin começou a falar. E o que saiu daquela boca calada durante 2 anos, 7 meses e 11 dias não eram palavras, eram pedaços, nomes de gente, uma ordem gritada, um pedido de perdão repetido 4 vezes seguidas e depois, com uma clareza terrível, a mesma frase, muitas vezes sempre igual. Não me deixem aqui, não me deixem aqui. Hugo Draycott, de pé aos pés da cama, ficou branco como o lençol. Ele está lá, disse, e a voz saiu partida. Ele ainda está lá. Faz 2 anos que ele está lá. Sente-se, disse Verity. Eu mandei o meu irmão para... Sente-se e segure a mão dele. Agora, ele obedeceu. Foi a primeira ordem que Hugo Draycott recebeu em 12 anos e cumpriu sem discutir. A noite foi longa do jeito que só as noites de febre são. Verity trocou os panos de 10 em 10 minutos. Hugo mergulhava, torcia, entregava. Trabalharam sem falar um com o outro, como 2 pessoas que já tinham feito aquilo 1000 vezes e não tinham feito nunca. À meia-noite, ela pôs a mão na testa de Crispin e não gostou do que sentiu. À 1, ele parou de falar. O silêncio foi pior que o delírio. Às 2, Verity encostou a boca perto do ouvido dele e começou a cantar. A cantiga do barco. Cantou até perder a conta das voltas. Cantou quando a garganta doeu. Do outro lado da cama, num certo momento, Hugo começou a cantar junto. Sem saber a letra, atrás dela, meia frase atrasado, e daquele jeito eles atravessaram a pior hora. O tremor veio às 4h20. O corpo inteiro dele sacudiu. Hugo levantou-se de um salto e Verity segurou-lhe o braço. É a virada! Está virando! Segure-o de lado! Às 5, o suor rompeu. Encharcou o lençol, o travesseiro, a camisa. Foi preciso trocar tudo com ele deitado, aos poucos, de um lado e do outro. Às 6, a testa estava fria. Às 6h15, o sino de Malcolm bateu do outro lado do vale. E Crispin Draycott abriu os olhos. Olhou o teto, depois a janela. Depois o irmão ajoelhado ao lado da cama, com o rosto desfeito. E disse, Hugo, uma palavra. A primeira em 2 anos, 7 meses e 12 dias. Hugo Draycott, o homem mais temido daquele vale, o credor que não perdoara nada nem a ninguém, curvou-se sobre a cama do irmão e chorou sem nenhum cuidado com quem estava vendo. Verity foi até a janela e ficou de costas, dando-lhes o que podia dar. Foi lá que a mão dele a encontrou, meia hora depois. Hugo aproximou-se por trás, sem uma palavra, e pegou a mão dela, e virou-a, e encostou a testa na palma aberta. Ficaram assim muito tempo, com o vale amanhecendo lá fora. Peça o que quiser desta casa, disse ele contra a mão dela. Qualquer coisa. Verity fechou os dedos devagar sobre a testa dele. Não quero nada desta casa. Então peça o que quiser de mim. Ela não respondeu, porque a resposta verdadeira não cabia numa carta de recomendação. E porque, 1 mês depois, ainda ia lembrar que teve a chance de dizer aquilo e não disse. O outono virou. As tilhas da alameda ficaram amarelas, depois vermelhas, depois nuas. Crispin engordou, aparou a barba, tomou conta da horta inteira e passou a falar como quem economiza cada palavra, umas 20 por dia, todas necessárias. Na segunda semana, chamou Verity pelo nome. Ela precisou sair da sala. O Vale começou a comentar. Comentário de Vale é coisa lenta. Começa na estalagem, passa pela botica e chega às cozinhas das casas grandes com 3 dias de atraso e o dobro do tamanho. Diziam que a mulher da estrada dormia na ala da família. Diziam que ia haver casamento. Diziam que uma coincidência daquelas se compra.
Foi Honora Quennell quem mandou o recado, por um dos criados da estalagem, num papel dobrado 4 vezes. Verity leu no pátio, junto ao poço. 2 forasteiros na estalagem, marido e mulher de idade, mal vestidos de rico. Fizeram perguntas sobre a senhora. Sabiam o seu nome antes de perguntar. Ela não precisou de mais nada. Conhecia o cheiro daquilo. Naquela noite, contou tudo a Hugo. Contou de pé, olhando o fogo em vez de olhar para ele. Os Ormsby, os 6 anos, o pano de louça, o portão, a frase. Contou que fizera 26 anos naquele dia e que a tinham posto fora naquele dia. Quando terminou, Hugo estava muito quieto na poltrona. Diga o nome do seu pai, pediu. Ela demorou. Kingsworth. Ele fechou os olhos. Ficou assim tanto tempo que Verity teve medo. Eu sabia, disse ele afinal. O senhor sabia? Faz 5 semanas. Hugo abriu os olhos e havia neles alguma coisa dura que não era para ela. Aquele anel tem um brasão. Gasto, mas tem. Mandei desenhá-lo e mandei o desenho a Londres no dia em que você se recusou a dizer o nome dele. Verity sentou-se na primeira coisa que encontrou. O senhor mexeu na minha vida sem me dizer. Mexi. Por qual direito? Por nenhum. Ele não se desculpou. Verity, ouça-me com atenção. Chegou hoje a resposta do segundo advogado. O seu pai não morreu devendo. O seu pai morreu com uma fazenda de 200 acres, perto de Ashbourne, livre e desimpedida, e com um testamento registrado. O chão sumiu. Isso é mentira, né? É cópia autenticada. Está na minha escrivaninha. A voz estava baixa e muito controlada, do jeito que ficava quando ele tinha raiva de verdade. Até você fazer 26 anos, ou casar, a renda e a administração ficavam com os tutores nomeados. Adivinhe quem eram os tutores. Verity ouviu a própria voz de longe. Eles me puseram na rua no dia. No dia. Hugo levantou-se. 6 anos de renda de 200 acres, Verity. É por isso que você lavou o chão daquela casa. Não por crueldade. Cada ano que você passasse ali sem saber ler o próprio nome num papel valia dinheiro. E quando a conta acabou, você virou testemunha. Ela ficou olhando as próprias mãos. E agora eles vieram. Agora eles vieram, porque souberam onde você está. E quem chega com uma acusação antes de você chegar com a verdade tem meio caminho andado. Que acusação? Roubo, disse Hugo. É sempre roubo. É barato, é fácil e não precisa de prova nenhuma na cabeça de quem já decidiu. Verity levantou-se de repente. Então eu vou embora hoje. O quê? Se eu não estiver aqui, não há escândalo, não há nome de Draycott em boca de magistrado, não há... Sente-se. Eu não sou obrigada a... Sente-se, Verity. E então, mais baixo. Por favor. Ela sentou-se tremendo. Hugo ajoelhou-se diante da poltrona para ficar da altura dela, e aquilo, mais do que qualquer outra coisa, a desmontou. Eu passei 12 anos a construir uma coisa só, disse ele. Um nome que ninguém pudesse pôr em dúvida numa sala. Não foi por gostar de dinheiro. Foi porque, quando o meu pai morreu, 6 homens sentaram-se nesta biblioteca e falaram de mim como se eu não estivesse aqui. Segurou as mãos dela. Aquele nome é a única coisa que eu tenho para dar. E eu vou gastá-lo todo na quinta-feira diante do condado inteiro. Hugo, não me peça para não fazer isso. E se o senhor perder? Ele quase sorriu. Eu não perco. Eu conto antes. Na véspera, o pior não foi o medo. O pior foi a ceia. Comeram os 3, calados, com a chuva a bater nas vidraças. Crispin percebeu antes de todos e saiu cedo, deixando o irmão e a mulher com uma toalha comprida entre eles. Verity tinha decidido durante a tarde. Falou depressa para não perder a coragem no meio. Depois de quinta-feira, eu vou para Ashbourne. Hugo pousou o copo. Para ver a fazenda. Para ficar. O relógio da torre bateu a hora. Passou muito tempo. Por quê?
perguntou ele, e a palavra saiu áspera. O senhor sabe por quê. Diga assim mesmo. Verity apoiou as duas mãos na borda da mesa. Porque na quinta-feira o senhor vai levantar-se diante do condado inteiro e provar que eu sou uma mulher com terra. E no dia seguinte, este vale vai contar uma história só. A da criada que puxou um lorde do barro e saiu de lá com um nome e 200 acres. Ela engoliu. E eu não vou poder desmentir, porque a história vai ser verdade em todos os fatos e mentira em tudo o que importa. Eu não me importo com o que este vale conta. O Senhor se importa mais do que qualquer homem que eu já conheci. Passou 12 anos a fazer um nome que ninguém pusesse em dúvida. Verity ergueu os olhos. E eu não quero ser a dúvida. Hugo levantou-se. Andou até a lareira. Deu meia volta. Parou. Então fique e case comigo depois de amanhã, antes de qualquer papel. Não. A palavra caiu na sala como uma pedra num poço. Não? Repetiu ele. Não, porque assim seria pior. Ela também se pôs de pé. Se eu casar antes de a fazenda estar em meu nome, ela passa às suas mãos junto comigo, e aí eu passo o resto da vida sem saber. A voz falhou. Eu não vou saber, Hugo. Se o senhor me quis a mim, ou se quis endireitar uma coisa torta que viu na estrada. Eu sei. O senhor acha que sabe. Achou por 12 anos que o seu pai era um bom homem. Foi longe demais. Ela viu o golpe entrar. Hugo ficou olhando o fogo por um tempo comprido. Quando falou, a voz estava perfeitamente educada e foi a coisa mais fria que Verity ouviu na vida. A carruagem sai às 9 na quinta-feira. Depois da audiência, a senhora Marchmont mandará arrumar o que é seu. Boa noite, senhorita Kingsworth. Ele saiu da sala. Verity ficou sozinha com a mesa posta e um prato que ninguém tinha tocado. E ali entendeu uma coisa que não entendera em 26 anos. Que ser posta fora doía menos do que sair por vontade própria. No corredor de cima, encostado à parede junto à porta do quarto, Crispin Draycott ouviu o irmão passar sem dizer nada e continuar até o fim do corredor. Depois desceu, entrou na biblioteca e sentou-se em frente à escrivaninha. Levou até quase o amanhecer para escrever uma página. 2 linhas, 3, apagadas. Não escrevia havia 2 anos e 7 meses. Quando terminou, dobrou o papel, escreveu um nome do lado de fora e deixou-o em cima do maço de documentos que o irmão tinha separado para a audiência. Na quinta-feira seguinte, na semana da feira de Michaelmas, os Ormsby entraram nas Assembly Rooms de Marlcombe com o queixo levantado, acompanhados de um advogado de Derby e de uma testemunha de aluguel, e pediram a prisão de Verity Kingsworth por furto de 500 libras em joias. Não podiam ter escolhido pior semana, nem pior sala. As Assembly Rooms de Marlcombe eram uma sala comprida de teto alto, com lustres de vidro, um estrado numa ponta e cadeiras de espaldar duro em fileiras. Serviam para bailes, leilões e para as sessões do magistrado, quando o assunto interessava a muita gente. Naquela quinta-feira da feira de Michaelmas, o assunto interessava. A sala encheu-se antes das 10 e cheirava a lã molhada, a tabaco e a cera de assoalho. Honora Quennell fechou a estalagem por 2 horas, coisa que não fazia desde a morte do marido, e sentou-se na terceira fila. Penrose sentou-se ao lado dela, com a maleta no colo, sem nenhum motivo para trazer a maleta. Sir Lucas Aldworth, magistrado do condado, tomou o seu lugar no estrado às 10:15, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Os Ormsby entraram como quem já ganhou. A senhora Ormsby usava vestido novo e luvas cor de manteiga. O senhor Ormsby cumprimentou 2 pessoas que não o cumprimentaram de volta. O advogado de Derby leu a acusação em voz alta. Furto de um estojo de joias avaliado em 500 libras, praticado por Verity Kingsworth, mulher de 26 anos, sem residência conhecida,
ao serviço de Draycott Park. Sem residência conhecida, repetiu o magistrado e olhou por cima dos óculos. A ré está presente? Está. Verity levantou-se. Vestia cinza e não tinha nada nas mãos. As pernas tremiam e ela deixou que tremessem, porque segurar aquilo custava força que ia fazer falta depois. Furtou a senhora aquelas joias? Não, meritíssimo. Sente-se. Foi então que a porta do fundo se abriu. Hugo Draycott entrou com uma pasta de couro debaixo do braço e o irmão ao lado. A sala inteira virou-se. Alguém deixou cair um chapéu. Ele não olhou para Verity uma única vez. Foi até o estrado, pediu licença ao magistrado com uma inclinação de cabeça e pôs a pasta em cima da mesa. Sir Lucas, peço permissão para depor. Em que qualidade, Lord Draycott? Na qualidade de homem que passou 3 semanas a pagar advogados para conferir o que vou dizer. Um murmúrio percorreu a sala. O magistrado bateu na mesa uma vez. Prossiga. Hugo abriu a pasta. Tirou de lá o primeiro papel. Primeiro as joias. Ergueu a folha. Este é o recibo de compra apresentado pelos requerentes. Diz que o estojo foi comprado em Nottingham em 1835 e está assinado por um joalheiro chamado Bewick. Fez uma pausa exata. Mandei examinar esta folha por 2 peritos. A tinta tem menos de 3 meses. O papel foi fabricado em 1846 e traz a marca da fábrica no canto, que qualquer um vê contra a janela. E o Sr. Bewick morreu em 1841. O Sr. Ormsby ficou com a boca aberta. Segundo, a testemunha. Hugo virou-se para uma mulher magra sentada na primeira fila, que começou a olhar para os lados. A senhora esteve ontem à noite na sala dos fundos do Grey Heron, diante da estalajadeira e do boticário desta cidade, e disse a ambos que recebeu 10 libras para vir aqui hoje. Está o meu relato correto? Honora Quennell levantou-se sem esperar convite. Está meritíssimo. Ouvi com estes ouvidos. O Sr. Penrose ouviu com os dele. Ouvi, disse Penrose de pé. A testemunha começou a chorar. Sir Lucas mandou 2 homens tirá-la da sala. Terceiro, continuou Hugo, e agora a voz dele baixou, o que na experiência daquele vale era um péssimo sinal para alguém. As contas dos requerentes, tirou 3 folhas da pasta. Os senhores Ormsby devem 410 libras a um banco de Derby, 180 a um agiota de Nottingham e 32 ao açougueiro desta praça que está sentado ali atrás e ficará muito contente de saber que existe uma lista. Esperou o riso passar. Não há joia nenhuma, nunca houve. Havia uma conta a vencer e a esperança de que eu pagasse 500 libras para tirar da minha casa o escândalo de uma criada acusada. A senhora Ormsby levantou-se de um salto. Isso é... Sente-se, senhora, disse o magistrado. Quarto, disse Hugo Draycott. E então tirou da pasta uma folha maior, dobrada em 3 com um selo, e a sala percebeu que a coisa toda ainda não tinha começado. Este é o testamento de Aubrey Kingsworth, registrado em Ashbourne em 1841 e nunca revogado. Deixa a totalidade dos seus bens, uma casa, 200 acres e a renda deles, a sua única filha, Verity Kingsworth. Deixou o nome ficar no ar. E nomeia administradores até ela completar 26 anos ou casar os primos do lado da mãe. O silêncio na sala foi de outra qualidade. A senhorita Kingsworth completou 26 anos no dia 18 de outubro. Hugo voltou-se pela primeira vez e olhou-a. Foi posta na rua com a roupa do corpo na tarde daquele mesmo dia. Não uma semana antes, não uma semana depois. Naquela tarde, Verity ouviu a sala inteira respirar ao mesmo tempo. Meritíssimo, disse o advogado de Derby, muito pálido. Eu não fui informado de... O senhor será informado agora, cortou Sir Lucas Aldworth, e pela primeira vez em 20 anos, o magistrado do condado levantou a voz.
6 anos de renda de 200 acres, recebidos por administradores que mantiveram a proprietária a lavar o chão da própria administração. Isso não é disputa de família, é fraude continuada, e há nesta sala testemunhas suficientes. Mandou prender os dois ali mesmo. Não houve gritaria. O Sr. Ormsby sentou-se e ficou olhando as próprias mãos. A Sra. Ormsby tentou dizer o nome de Verity 2 vezes, e nas 2, a voz não saiu. Levaram-nos pela porta lateral, sem algemas, o que de certa forma foi pior. A cidade inteira os viu sair andando. Então, Sir Lucas Aldworth fez uma coisa que ninguém esperava. Desceu do estrado, atravessou a sala até a 3ª fileira, parou diante de Verity Kingsworth e tirou o chapéu. "Senhorita!" disse ele, alto o bastante para o fundo da sala ouvir. "Este condado deve-lhe 6 anos. Não posso devolvê-los. Posso pedir-lhe perdão em voz alta diante de toda esta gente, e é o que faço." A sala aplaudiu. Foi um aplauso desengonçado, de gente que não sabe se pode aplaudir num tribunal. E foi o som mais bonito que Verity tinha ouvido na vida. Ela ficou de pé no meio daquilo sem saber o que fazer com as mãos. E foi então que Hugo Draycott, que não tinha olhado para ela uma única vez em 40 minutos, atravessou a sala. Parou a 2 passos. Tirou do bolso interno do casaco uma folha dobrada em 4. "Antes que me falte a coragem", disse ele. E a sala calou-se, porque ninguém naquele vale tinha ouvido aquele homem admitir falta de coragem em nada. "Isto chegou às minhas mãos hoje de manhã. Não é meu. Vou ler assim mesmo, porque quem escreveu não fala alto e tem mais direito do que eu de dizer isto." Ele abriu a folha. A letra era grande e irregular, de quem estava aprendendo de novo. "Irmão, ela não quer a fazenda. Ela nunca pediu nada a esta casa. Ela sentou no chão do corredor durante 11 noites cantando para uma porta fechada e não me pediu uma palavra em troca. Se você a deixar ir embora por causa do que o vale vai dizer, você vai ser exatamente o homem que eles pensam que você é. Crispin." Hugo dobrou o papel. Do fundo da sala, encostado na parede junto à porta, Crispin Draycott ficou muito quieto, com as orelhas vermelhas, enquanto 200 pessoas se viravam para olhar o homem que não falava. "Senhorita Kingsworth." Hugo voltou-se para ela. "A senhorita disse-me que, se casasse comigo antes de a fazenda estar em seu nome, ia passar a vida sem saber." Estava certa. Então, eu peço de outro jeito. E peço aqui, onde toda esta gente pode ouvir e repetir depois. Ele tirou o 2º papel da pasta. "Esta é a escritura da fazenda de Ashbourne, registrada esta manhã em nome de Verity Kingsworth, e somente dela. Está paga, está livre, e não há nela uma linha que mencione o meu nome." Estendeu-a. "É sua. Aconteça o que acontecer nos próximos 2 minutos. É sua." Verity pegou o papel. Os dedos dela tremiam tanto que ela precisou usar as 2 mãos. "E agora", disse Hugo Draycott, "eu peço à senhorita que tem casa, terra e renda próprias, e que pode dizer não sem perder nada neste mundo, que se case comigo." A sala não fez um único som. "Eu não tenho nada para lhe oferecer que a senhorita já não tenha", continuou ele. "Sou um homem difícil, e este vale inteiro me acha um canalha, e em parte tem razão. Mas eu estava morrendo no barro, e a senhorita não passou adiante. E desde aquela noite, não houve um dia nesta casa em que eu não tenha procurado a senhorita numa sala antes de procurar qualquer outra coisa." Ele parou e acrescentou, mais baixo, só para ela, mas na sala tão calada que todo mundo ouviu: "Fique porque quer, não fique por gratidão. Já tive gratidão a vida inteira e não vale nada." Verity olhou para a escritura na sua mão. Depois, olhou para Honora Quennell, que chorava sem embaraço nenhum. Para Penrose, que tinha tirado os óculos. Para Crispin, encostado na parede do fundo. Para o magistrado de chapéu na mão.
e para o homem à sua frente, sem defesa nenhuma diante do condado inteiro. O senhor está tremendo, disse ela. Estou. Verity deu um passo e, na frente de 200 pessoas, pegou a mão dele. Então sim, Hugo. O que se seguiu não coube na sala. Alguém gritou, alguém bateu palmas. O magistrado desistiu de bater na mesa. E no meio daquilo, Hugo Draycott encostou a testa na testa dela, do jeito que fizera na manhã da febre, e depois levantou o rosto e beijou-a. Não foi um beijo de sala cheia. Foi um beijo de quem esperou 6 semanas e não sabia se teria direito. A mão dele ficou aberta na nuca dela e não apertou. Verity sentiu o barulho da sala afastar-se, como quando se mergulha a cabeça na água. E quando voltou a ouvir alguma coisa, foi o próprio nome, dito ao lado da orelha dela uma vez só. 200 pessoas viram. Era essa a ideia. Nunca mais me diga boa noite daquele jeito, murmurou ela. Nunca. Casaram-se em novembro, sem pressa e sem luxo nenhum na cidade, com a porta aberta. Ela usou lã cor de creme, com renda no punho, e um ramo de urze e alecrim atado com fita, porque em novembro não há mais nada num vale inglês. Serviram vinho quente, torta de carne e um bolo de frutas que a cozinheira de Draycott Park tinha começado a curar 6 semanas antes, escondida de todo mundo, no dia seguinte à audiência, quando ainda ninguém tinha pedido nada a ninguém. Havia lavradores no mesmo banco que magistrados. Honora Quennell fechou a estalagem outra vez, e desta vez o dia inteiro. Verity entrou com a mão no braço de Crispin Draycott, que a tinha pedido por escrito num bilhete de 9 palavras 3 dias antes. Na porta depois, Hugo disse-lhe ao ouvido a única coisa que tinha ensaiado. Eu contei antes. Ganhei. Ela riu tanto que precisou encostar-se nele. Passaram-se 7 anos. A fazenda de Ashbourne continuou em nome de Verity Kingsworth, porque ela nunca quis mudar aquilo e ele nunca teve coragem de sugerir. A renda dos 200 acres pagou, ano após ano, as dívidas pequenas do vale. As de 32 libras, as de 9, as que fazem uma família dormir mal. Chamavam aquilo na praça o dinheiro da senhora, e ninguém soube ao certo quantas casas não se fecharam por causa dele. A dos Maple foi a primeira. Verity ficou no portão enquanto Hugo entregava o papel à mulher que o amaldiçoara diante da igreja. Ela não pediu desculpas. Ele também não. Apertaram as mãos, o que naquele vale valia mais. Crispin Draycott casou-se 3 anos depois com uma viúva de Marlcombe, uma mulher de 34 anos que vendia lã no mercado, e mudou-se para a cidade, para a casa ao lado da botica. Fala pouco, como sempre, mas fala. Numa noite de outubro, 7 anos depois daquela noite de barro, Verity encontrou o marido no fim da alameda de Tilhas, parado, olhando a estrada. O que o senhor faz aqui? Contando. Contando o quê? Hugo apontou com o queixo para a curva, lá embaixo, onde a estrada some atrás do carvalho. Aquele lugar ali. Fez uma pausa. Passo por ele 2 vezes por semana faz 7 anos e nunca consegui passar sem olhar. Verity encostou o ombro no ombro dele. Lá embaixo, a estrada estava molhada, e a mesma chuva miúda que caíra naquela noite caía outra vez, do mesmo jeito, sobre o mesmo barro. Se eu tivesse seguido em frente, disse ela. Não seguiu. Quase segui. Nunca lhe contei isso. Fiquei parada olhando o senhor caído ali e pensei em seguir. Hugo pegou a mão dela e virou-a com a palma para cima, do jeito que fazia, e beijou-a no meio. Eu sei, disse. É por isso que conta. Voltaram para casa juntos pela alameda, com as luzes acesas à espera dos dois.